Seja bem-vindo. Ok. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar? Vamos seguir. Pode deixar que hora. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua orientação, que o Senhor possa guiar a nossa mente no entendimento. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu cordial boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria que nós estamos dando continuidade às revelações do Apocalipse. E se você está online, seja bem-vindo. Se você vai encontrar esse material por outras vias, que Deus possa conduzi-lo de forma que você possa aproveitar, né, adquirindo mais conhecimento para o seu crescimento espiritual. Nós vamos dar continuidade agora usando o PowerPoint, que vai nos auxiliar na compreensão. Vamos soltar aqui a nossa vinheta. Esses são os símbolos que nos lembram o Apocalipse. A visão do mundo é diferente da nossa como cristãos e a Bíblia nos traz suporte maravilhoso. O conteúdo do Apocalipse é a parte mais importante. Essas palavras são palavras-chave para a gente compreender o Apocalipse na linguagem de hoje, né? Antigamente, Jesus usava as parábolas. Se fôssemos fazer aplicação, isso aqui seria as ferramentas da parábola. O nosso primeiro tema foi o Apocalipse, um livro aberto. O segundo tema foi Cristo, o personagem central do Apocalipse, avaliando aqui nossos. O terceiro tema, Satanás, o inimigo de Deus. As boas novas do Apocalipse, apresentando também o quiasma. E hoje, as 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. Hoje, receber cartas já é algo muito fora da realidade, né? A carta se tornou um meio de comunicação muito lento em relação às outras formas de comunicação. Nós temos hoje o e-mail, as mensagens nas redes sociais, que facilitam, né, dando velocidade para a mensagem chegar ao seu destinatário. Mas naquela época de João, as cartas eram muito importantes. E Roma, que era o império vigente por ocasião onde foram escritas as cartas, quando foram escritas as cartas, eles tinham um sistema de correio muito eficiente. Até hoje, foram uma das características que lembram o Império Romano, né? Que eles melhoraram muito em relação ao que era antes. Então, Deus preparou o momento certo para mandar a sua mensagem, já que o Império era bem organizado e o sistema de comunicação era muito bem feito pelos romanos. Então, as cartas foram escritas numa ilha próxima, ali nas margens da Ásia Menor, e as cartas foram direcionadas às igrejas que ficavam em cidades ali da Ásia Menor. Uma coisa interessante de avaliar dessas igrejas é que elas tinham características diferentes umas das outras, receberam as cartas no mesmo momento, né, quando João escreveu, por volta do ano 90, depois de Cristo, e essas cartas tinham mensagens e conteúdos diferentes, caracterizado de acordo com a igreja. Então, seu conteúdo dizia respeito às suas características. Então, cada igreja tinha características diferentes. E essas igrejas foram escolhidas especificamente porque elas tinham características que se enquadrariam à situação pelas quais o povo de Deus viria passar no decorrer dos séculos, né, depois de Cristo. Essas cartas serviriam para a igreja do período de João até a volta de Jesus. Então, nós nos deparamos aqui no Apocalipse com a questão do quiasma,
esse quiasma usa blocos, assim como Daniel usava os blocos de profecias, primeiramente com a estátua, depois com os animais em várias ocasiões, mas ele estava retratando as mesmas coisas, né? Então, o Apocalipse tem múltiplos de 7, mas que, na verdade, vão retratando as mesmas coisas, apenas acrescentando detalhes que vão enriquecer, né, as pessoas de acordo com os períodos específicos. Então, todas essas mensagens foram escritas no ano 90, aproximadamente, distribuídas nesse mesmo período, e ela se aplica àquelas pessoas especificamente em cada igreja. E se estende a nós, né? Essas igrejas, elas são datadas em períodos diferentes, porém, em todos os períodos, as cartas dirigidas às 7 igrejas se enquadram para todas as igrejas. Hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, porém, todas as outras mensagens são voltadas para nós. Por que então que há divisão de períodos? É porque essas características se destacavam naquelas igrejas específicas e elas se aplicaram ao povo de Deus em períodos diferentes, né? Essa é uma das grandes dificuldades no entendimento do Apocalipse. São blocos que vão acrescentando conhecimentos, somando aos primeiros blocos. A igreja, os 7 selos, as 7 trombetas, todos esses blocos do quiasma vêm somando e aumentando o conhecimento. Então, quando você coloca anos corridos e acontecimentos corridos depois de 1844, já está indo contrário à recomendação divina, né? Porque, bom, nós vamos no decorrer do estudo entender como é que Deus conduz a sua igreja, né? Então, vamos prosseguir na explanação desse tema tão importante para nós. Como nós já comentamos, né, hoje carta é uma raridade de se escrever, né? Vamos ver o gráfico aqui, então, distribuindo primeiramente as igrejas, né? Nós temos Éfeso como representando a primeira igreja, Esmirna, a segunda igreja, Pérgamo, a terceira, Tiatira, a quarta, Sardes, a quinta, Filadélfia, a sexta e Laodiceia, a sétima igreja. Cada uma delas tinha um significado. Vamos ver o significado da primeira igreja, que é Éfeso. O título dado a ela, o significado, foi desejável. Por quê? Em Éfeso foi onde João residia. Então, João cuidava da igreja, João e os apóstolos, no início do século, quando houve a diáspora, né? A separação dos cristãos, foram expulsos de Jerusalém, eles então se espalharam. E João, ele foi preso e levado a julgamento na corte romana. Como ele não foi morto, a tradição diz que ele foi lançado num tacho de óleo fervente, mas escapou. Porém, isso é tradição, não está na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Esse fato, o imperador, como não pôde executá-lo, ele então desterrou ele como prisioneiro político. Então, ele foi enviado para a ilha de Patmos, quando aconteceu, então, a confecção do livro de Apocalipse. Quando trocou de imperador, e Roma trocou muito de imperador a partir do ano 100, e antes também, muitos antes, nós temos uma lista enorme, nós apresentamos parte dessa lista na mensagem de introdução. São vários os imperadores que foram substituindo um ao outro. E cada imperador prendia, quando trocava de imperador, acontecia a anistia e os prisioneiros políticos voltavam, né? E João, então, na troca de imperador, ele voltou, né? João voltou
quando trocou do imperador Tito. Quando Tito se tornou imperador, então João foi anistiado e voltou para sua terra, que era Éfeso, né? Ali ele conduziu a igreja, e a igreja então teve um comportamento considerável, desejável, né? Era um comportamento onde eles mantiveram a fé verdadeira, né? Mantiveram a fé verdadeira e tiveram a pessoa de João como um mentor, né? Então João, ele voltou do exílio, já tinha escrito as cartas para as igrejas, e quando ele se estabeleceu novamente em Éfeso, ele escreveu o livro do Evangelho de João. Então nós vamos perceber que no Evangelho de João, João ele procura acertar algumas diferenças que existiam já naquela época, né? Pessoas contrárias ao Evangelho pregando um Evangelho que não existia. Então João cuidou em corrigir essas diferenças. Então ela foi considerada a igreja desejável por causa dessas características. Esmirna, a segunda igreja, recebe o título de Mirra. Esmirna foi a igreja mais perseguida e muitos foram sacrificados nesse período, né, que se estendeu do ano 100 ao ano 313, se encerrando com o Edito de Milão, né, o Edito de Tolerância, assinado por Constantino, né, que deu fim à perseguição dos santos, dos cristãos. Mas esse sacrifício pelo qual Esmirna deu cheirava como um cheiro suave a Deus, né? Chegava a Deus como um sacrifício de cheiro suave. Então é por isso que ela recebe o título de mirra, que é um perfume, né? Pérgamo recebe o nome de exaltação, o título de exaltação. Pérgamo, ela se misturou nesse período com as doutrinas espúrias, né? Doutrinas que não eram o evangelho puro, como foi no período de Éfeso e de Esmirna. Então a igreja começou a se contaminar, então ela começou a ser exaltada, né? Constantino, no ano 321, determinou que a igreja seria a igreja oficial do império. Houve essa declaração, então exaltando a igreja, né? A mãe de Constantino, que era viúva, ela comprou os templos dos pagãos e ela então transformou esses templos em templos de igreja, né? E doou para a igreja. Então a igreja foi exaltada nesse sentido, ganhou muitos palácios de presente, embora não fosse mais com pureza, né? No período de Éfeso. Então a igreja começou a ser contaminada, né? Aos poucos. Depois de um período de Tiatira, e ela recebe o título de aroma suave. Tiatira, aqueles que permaneceram fiéis, eles também tiveram o mesmo significado, porque Tiatira, ela vai do período de 538 ao ano 1517. Então, nesse período, a igreja foi massacrada, ela ficou sem ação nenhuma, porque o papado estava passando pelo período de supremacia. Então, as vendas de indulgência, as coisas que aconteciam, não estava agradando a Deus. Porém, aqueles que se mantiveram fiéis, eles eram para Deus como um aroma suave. Por isso é aplicado esse título a eles. Sardes é alegria. Alegria de ter o resgate da verdade. Nesse período, a igreja se dividiu em dois blocos. Os que aceitaram a influência de Roma, aceitando as indulgências, as vendas de santinhos, a venda do perdão. Em contrapartida, aqueles que tiveram a alegria do resgate da palavra de Deus. Martinho Lutero escreveu Bíblias, outros reformistas também escreveram, né? E eles, então, distribuíram para os povos de acordo com a sua língua, né? Então, houve várias traduções da Bíblia
em vários países, e essas pessoas que tiveram acesso à Bíblia, traduzida de maneira ilegal, né, que a Igreja Católica, a Santa Sé, ela não permitia isso. Então eles fizeram, por isso que se tornaram protestantes. Então nesse período, quem teve acesso à verdade começou a sentir esse sentimento de alegria, né? Sardes, ela foi do período de 1517 até 1798, quando o Papa foi preso. A sexta igreja é a Filadélfia. Nesse período de Filadélfia, que começa a contar então de 1798, com a prisão do Papa, ela recebe o título de amor. Por quê? Nesse período, a igreja não sofreu nenhum tipo de perseguição, a igreja teve à sua disposição as sociedades bíblicas que se organizaram por todo o mundo, em vários lugares do mundo. A Bíblia foi produzida em larga escala e a partir dessa data ela começou a ser o livro mais vendido em todo o mundo todos os anos e tem sido até hoje um fenômeno especial. Mas o sentimento de amor e de alegria que contagiou essa igreja de Filadélfia é porque eles tinham total liberdade para receber o amor de Deus. E a igreja de Laodiceia recebe o seguinte título: leigos. São pessoas leigas que agora se tornariam objetos, ou seja, instrumentos na mão de Deus para levar a verdade. Então, esses representam os condutores da mensagem dos três anjos, né, que está no Apocalipse. Agora vamos ver as características marcantes dessas igrejas. Éfeso, ela é considerada fé, paciência e verdade. Porque eles tiveram a fé de Jesus, enquanto João esteve presente, ele testemunhou isso, e ele era o ícone, né, da igreja nesse período, enquanto estava vivo. E a paciência, porque eles tiveram paciência de ensinar aos pagãos, todos que queriam e buscavam a verdade, eles estavam dispostos a ensinar e eles precisaram de paciência para isso. Então, os títulos. E a verdade é outro detalhe mais importante. Eles rebateram os falsos profetas que surgiram no seu período. Inclusive, o Evangelho de João foi exatamente para isso, para confirmar a divindade de Cristo como Filho de Deus, porque já havia uma linha de pensamento contrária a essa, né? Uma linha que até hoje impera em várias igrejas, que é não aceitar a humanidade de Cristo. Eles dizem que Cristo não era humano, por isso que ele não pecou. E acreditam também que precisa ter apenas comunhão espiritual. Então não importa o que fazem com o seu corpo. Ou seja, o pecado do que fazem com o seu corpo não é considerado, porque Cristo pregou o pecado na cruz. Essa é a ideia que já imperava no período de João. Então João foi lá validar, através do Evangelho, validar a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo também. Essa é a preocupação central do Evangelho de João. A característica de Esmirna é a perseguição e o martírio, né? A perseguição mais cruel que aconteceu do Império Romano aos cristãos foi no período de Esmirna, né? Culminando com aquele decreto que permitia o confisco dos bens, a prisão dos cristãos, a perda da cidadania romana e a condenação à morte se não mudassem, se não renegassem a sua fé. Então foi um período muito cruel para os cristãos, que se estendeu do ano 303 ao ano 313, quando terminou o período dessa igreja. A igreja de Pérgamo tem a característica da aliança mundana, ou seja, a igreja começou a se comunar com os pagãos e as crenças começaram a se misturar com o paganismo. Então, o culto
as imagens e a troca do sábado para o domingo, no dia de guarda. Então, essas mudanças mundanas e alianças foi as características principais dessa igreja, quando ela começou a se corromper, né? Tiatira é os falsos mestres. Então, nesse período, exatamente quando houve a supremacia papal, aconteceu a divisão dos que aceitaram a tradição e os que não aceitaram. Então, aconteceu muitos casos de falsos mestres por aceitarem e trazerem doutrinas falsas para dentro do seio da igreja. A igreja de Sardes tem como característica principal o ritualismo. Esses rituais que aconteceram foi quando houve a divisão dos ignorantes para os conscientes. Como se deu isso? Quando Lutero pregou as 95 teses, ficou claro para todo mundo o protesto de Lutero. Isso foi uma semente que se espalhou por vários países da Europa, e esses países ficaram cientes, né, dos erros, das falhas e das cerimônias falsas que eram cometidas na Igreja Católica. E esses rituais foram o ponto culminante para os que não aceitaram a verdade e preferiram o tradicionalismo, né, da Irmandade, que era pregado na Igreja Católica, e os outros que não aceitavam. Então, foi essa divisão. Então, ela é conhecida como o ritualismo, que se implantou, ficou claro para todos, né? As características da Igreja de Filadélfia é o evangelismo e as missões. Como nós já comentamos, a Bíblia foi amplamente expandida, o seu conhecimento, as suas pregações, as descobertas proféticas começaram tudo a ter mais força a partir dessa data. Foi nesse período que Guilherme Miller descobriu a contagem, né, das profecias, que ia culminar no ano 1843. E durante esse período, então, toda a verdade foi livremente exposta. Então, o evangelismo e as missões ganharam corpo nesse período, né? A última característica da igreja de Laodiceia já é a apostasia e o esfriamento. A igreja se sente dona de toda a verdade, sabe de tudo, tem todo o conhecimento, então começa a se sentir superior às outras. Mas não é exatamente isso a realidade dela, né? Espiritualmente, ela precisa estar atenta. Mas a característica principal é essa, a apostasia e o esfriamento. Vamos ver a exortação que Deus faz para a igreja no período de Éfeso, né? Então, para a igreja que foi desejável, que tinha fé, paciência e verdade, houve também uma exortação. Deus aconselhou que ela tinha desviado do seu amor a Cristo e que voltasse ao primeiro amor. Então, voltar ao primeiro amor era a exortação feita à igreja de Éfeso. Vamos ver qual foi a exortação feita à igreja de Esmirna. Não temas, seja fiel até a morte. Então, aquele texto de Apocalipse 2:10, onde o povo estava sofrendo aquele decreto de morte, que durou 10 dias ou 10 anos, eles deveriam ser fiel até a morte, que eles seriam recompensados, né? Então, veja só a exortação feita à igreja de Esmirna, que fosse fiel e enfrentasse a morte. A exortação feita à igreja de Pérgamo: prende-se a falsas doutrinas. Então, o Senhor Deus está alertando que eles não se prendessem às falsas doutrinas, porque a igreja estava indo num caminho muito perigoso. A igreja de Tiatira diz que a fornicação, a tolerância a falsa profetisa. A profetisa, nesse caso, aí se trata da igreja, a igreja no período em que ela perdeu a sua pureza, né?
E ela se tornou falsa porque ela se misturou ao paganismo, né? A fornicação é adultério, né? Enquanto não tem compromisso. A tolerância à falsa profetisa é que a igreja já estava praticamente se entregando, totalmente entregue, né, ao paganismo. E isso Deus adverte, né? Ele exorta aqui, fiquem atentos a isso. Sardes, morte espiritual, obras imperfeitas. Nesse momento aqui, depois do protesto e do protestantismo estar instalado, quem não aceitou a verdade e se prendeu ao tradicionalismo da igreja na época, poderia ser considerado morto espiritualmente, né? Então a exortação é essa: volte às obras iniciais, escolham as obras perfeitas e não as obras imperfeitas. Essa foi a demonstração que Deus fez ao povo do período de Sardes. Filadélfia, perseverança e guarda a palavra. No período, principalmente próximo do final desse período dessa igreja, foi quando aconteceu o desapontamento, em 1844, um pouquinho antes, as igrejas, por exemplo, a igreja onde Ellen White e a família dela frequentava, eles expulsaram os crentes do advento, né? Porque eles estavam pregando uma mensagem muito forte que incomodava todo mundo. Então as igrejas não aceitavam, não admitiam isso. E começaram então a pregar e perseguir as pessoas que estavam defendendo essa fé, a fé do advento. Então a exortação é que eles perseverassem na fé e guardassem a palavra de Deus, né? Até o momento certo, que esse momento veio em 1844. A igreja de Laodiceia, ela foi exortada a adquirir a riqueza real, porque ela era cega e nu. Então, as pessoas de Laodiceia se acham cheias do conhecimento, da sabedoria, porém, diante de Deus são pobres, cegas e nuas. Essa é a realidade que Deus adverte e exorta a igreja de Laodiceia. Bom, nós daremos continuidade na próxima aula, nesse gráfico aqui, mostrando as promessas feitas às igrejas. Deus fez promessas específicas para cada igreja no seu período específico. Ok? Jesus me